Saudações tricolores, boa noite pessoal. Antes da gente começar a falar do Flusão, do jogo de ontem, conto com vocês que estão chegando agora, que estão aí plantadões do outro lado, para se inscrever, dar um like, ativar as notificações. Meus amigos que já são inscritos, só confirmar se já estão inscritos mesmo, de dar um like também e passar o canal para outros amigos, para o canal crescer. Mesmo que a gente cresça devagarzinho, como é o nosso, como é a nossa história. Vamos falar do jogo do Fluminense ontem e de outras coisas mais também. O jogo é coisa rápida. O Fluminense entrou com vontade de ganhar no primeiro tempo e já com 2 minutos achou o bem precioso, um gol. Um gol do Martinelli. O Martinelli vem jogando bem ultimamente. Depois que o Hércules caiu mais para trás, ficou atrás dele, quer dizer, o Hércules mais de primeiro volante, a produção do Martinelli subiu, e a do Hércules também. O Hércules tem marcado bem e tem subido. E o Fluminense fez um jogo de primeiro tempo para ganhar o jogo, ganhou. O Calrei liquidou o jogo ali. Não tem muito o que falar. Fábio sem trabalho, a única bola que foi em cima dele foi que ele espalmou em pé mesmo. O cara deu um canhão de longe, mas de longe, em cima dele. Guga, bem mais contido do que foi aquele Guga contra o Vasco. Thiago Silva tranquilão. Freitas também. E Fuentes querendo apoiar mais. Também não tinha muito quem marcar, né? Hércules e Martinelli tranquilos. Ganso jogando ali na frente sem aparecer quase nada. O Arias, como sempre, o Arias. Everaldo tentando e errando. E o Serna, que é um cara chato pra cacete. Acabou que foi premiado com gol. Segundo tempo não. Segundo tempo o Fluminense entrou já com o pé no freio. E depois das substituições que foram feitas, o time ficou mais com o pé no freio ainda. Aí terminou 2-0, era o suficiente para a gente terminar em primeiro no grupo. Durante o jogo, nós estávamos com a 5ª melhor campanha. Aí o Godoy Cruz levou um empate. No que levou um empate, ele terminou em primeiro lugar também. Só que ele estava fazendo 14 pontos, passou a 12. Aí o Fluminense subiu uma posição, sendo o 4º melhor, primeiro colocado da fase de grupos da Sul-Americana. E o único time brasileiro que se classificou em primeiro lugar. O que mostra que nós estamos mal, né? O futebol brasileiro está mal. E essa classificação só do Fluminense e os outros times, todos brasileiros, que têm condições tranquilamente de serem primeiros das suas chaves, foram o Cruzeiro, que hoje é o 3º, 4º colocado do Campeonato Brasileiro, simplesmente foi eliminado. Corinthians foi eliminado. Vitória foi eliminado. Uma vitória também não é a vitória do ano passado, né? Quem mais? Vitória não foi eliminado. Foi eliminado? Vitória foi. Ou não? O Vasco vai jogar com o Vasco está classificado para o 2º lugar. O Atlético Mineiro empatou com o Cienciano dentro de casa. E os caras ainda tiraram onda em cima do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai para repescagem, mas não é repescagem, que o Atlético Mineiro está tranquilo pra caramba, está nem um pouco complicado o adversário. É que nem o Grêmio. O Grêmio também terminou em 2º. Mas aí vai passar por cima. Ele vai pegar o pior. Ele vai pegar o pior time da Libertadores, o pior 3º colocado da Libertadores. Então a chance dele atropelar esse pior time são gigantes. Quer dizer, eu acredito que Atlético Mineiro e Atlético Mineiro e Grêmio já estão nas oitavas também. O Vasco eu não sei, porque o Vasco vai pegar um time mais duro. Eu até vi a tabela, mas esqueci quem foi. Eu acho que o Vasco tem condições, não vai ser fácil como será para o Grêmio e para o Atlético Mineiro. E eu tenho as coisas do jogo do Fluminense, vocês estão reparando que eu não estou reparando quem jogou bem, quem jogou mal, porque já foi tudo comentado.
Mas eu quero falar, o que eu estou falando aqui agora são algumas coisas que me ficam atravessadas quando eu estou vendo o jogo, quando acontecem, que eu estou vendo o que está acontecendo. Eu queria entender qual é o motivo do Paulo Baia entrar todo jogo. Qual é o motivo do Paulo Baia entrar todo jogo? O Paulo Baia é ruim. Falta muita bola nele. Não é possível que o Paulo Baia seja muito melhor do que um cara que é a revelação do espanhol, um cara que é a revelação do Campeonato Paraguai, e outro que é capitão da seleção sub-20 do Uruguai. Um cara que na realidade não teve chance nenhuma. O La Vega não teve chance absolutamente nenhuma. Nenhuma. Ele jogou aquele jogo de São José, que foi horroroso, time todo reserva, time lá a 4 mil metros de altitude quase, mais nada. Depois foram jogos de 15 minutos, 16 minutos. Agora o Paulo Baia entra em todo jogo. Qual é o mistério? O mistério só pode ser, o único mistério que acontece no Fluminense, que não é mistério, é empresário. O cara é fraco, pô. Ontem não era chance de entrar o Lescano, entra o Lima. Porra. O Lima é mau jogador? Não, o Lima não é mau jogador. Mas o Lima tem andado muito estranho no Fluminense. E o Lescano está precisando rodar, pô. Então, são coisas. Aí o Renato ficou irritado, segundo ele mesmo falou, que o time caiu de posição, não fizeram nada do que ele queria. Agora, fazendo uma análise do time homem a homem, a nossa defesa não teve problemas, já falei anteriormente. Martinelli e Hércules também não tiveram problema nenhum. O Ganso não fez nada demais. O Ganso foi um jogo meio opaco dele. Porque ele não fez. O Ganso fez um jogo assim, discretíssimo. Aí você vai ver os números do Ganso. Ele teve 90% de acerto de passe. Tá, tudo bem, acredito. Mas existe uma coisa que para dar esses 90% de passe, de coisa, é que 70% dos passes dele são passes de 5 metros, no máximo. No máximo. É aquela bola que o cara toca, ele devolve, ele toca ali pro lado, 5 metros. Então a chance de um cara bom acertar é enorme. E ele é bom, pô, ele é um craque. Então esses números que ele dá 90% de passe, de acertos de passe, é ótimo, mas se a gente for ver os passes, 80% desses passes são passes curtíssimos. Agora, quantos passes longos ele acerta? Quantos passes longos ele tenta? O preparo físico do Ganso melhorou muito, mas ele está devendo. Ele está devendo, que me perdoem as Gansetes, mas o Ganso está devendo. A única notícia boa que aconteceu com relação ao Ganso ontem é que ele deve renovar o contrato dele até 26 só. Que renovar o contrato do Ganso, apesar de toda a bola que ele tem, de toda a história que ele já criou no Fluminense, de ser um craque, mas renovar para 2027 e 2028 é arriscar demais. É jogar dinheiro fora. Foi como fizemos com o Keno, o inútil. Keno, o inútil. Ele é bom no 1 contra 1. Não é bom. Se fosse, ele seria titular absoluto. Ele não é um jogador de 15 minutos, 16 minutos, às vezes. E esse negócio dele estar com controle de carga é de um ridículo. O Fluminense tem que arranjar uma desculpa melhor. Não é isso. Se ele que não joga nada tem que ter controle de carga, por que o Arias não tem controle de carga? É o cara que mais jogou no nosso time, é o cara que mais corre no nosso time. O jogo de ontem, por exemplo, que a gente decidiu o jogo em meia hora, ainda teve um pênalti mal marcado pra caramba. Aquele juiz marcar aquele pênalti, foi preciso o VAR chamar ele e falar assim, isso não é pênalti não. E depois não é isso. O VAR chamou para dizer que não era pênalti, porque o VAR estava certíssimo. Agora, no segundo lance no Everaldo, foi um pênalti para lá de claro. Foi uma vergonha o VAR agora não chamar ele para falar assim, o cara, tu não marcou um pênalti, que foi um pênalti escandaloso. Porque foi escandaloso. O cara deu um bico na canela o Everaldo ia passar pelo cara. E levou um bico na canela. E foi um pênalti claríssimo. Aí o VAR chama para dizer que não foi, o que é verdade, mas quando foi pênalti claríssimo, ele não chamou para dizer, cara, o cara tá certo. Foi pênalti.
Mas independente disso, a arbitragem, além desse erro ridículo, mais um erro de pênalti a favor do Fluminense que não é dado, ou que o VAR não chama, vou botar essa culpa não é VAR, porque a posição do árbitro era meio ruim, ele estava meio de frente, ele não tem a noção de que o cara deu um toque na canela ele derrubou o Everaldo, a posição que ele estava, mas se ele tivesse do ladinho, como está a câmera da televisão, ele tinha marcado o pênalti na hora. E agora era pro VAR, o VAR tem essa câmera, era só chamar. E o lance por trás também, visto por trás do gol, é claríssimo. Mas foi um jogo. Então, o Ganso é um camarada que está faltando brilho no Ganso. O Ganso não pode ver de uma ou outra bola que ele faz espetacular. O Ganso é mais do que isso. E ele está muito abaixo disso. Não sei se é já por causa da idade. Ele estava tudo feliz, dizendo que deixando claro que vai renovar por mais um ano só. O que ele pretende da vida também não sei. O Arias é aquele monstro que a gente já conhece. O Everaldo, ele está com a torcida colada na jugular dele, mas tudo que ele está tentando está dando errado. Até quando ele consegue driblar, ele leva um pênalti. Ou então toma uma decisão errada na hora de cabecear, de chutar, de matar de peito. Ele não está sendo feliz, ele está precisando fazer uns 2, 3 gols para relaxar. Porque ele não é mau jogador. Não é essa coisa que a torcida do Fluminense fala, porque não é. A torcida do Fluminense fala um monte de coisa de um monte de jogador que também não é verdade. E o que é um exemplo maior é o Serna. O Serna já tem, se não me engano, 9 gols em menos de um ano no Fluminense e mais ou menos umas 6 ou 7 assistências. Quando você fala que vai contratar alguém, o cara dá esse número, o cara tá bem então, hein? Então o Serna, em 11 meses, 11 não, 10 meses, o cara tem 7 ou 8 gols, se não me engano são 8 gols. E umas 6 ou 7 assistências. E a torcida malha o cara. Aí prefere o X1, o Keno, o inútil. Já tá o Keno está no Fluminense desde 2022, se você somar tudo, não dá 15 gols. Então, o Serna é isso. O Serna ele é capaz de fazer um jogadaço, um golaço, como foi contra o Atlético Mineiro, como foi aquele gol do Palmeiras, como foi o gol do Palmeiras, que acho que salvou a gente ano passado, ou o gol dele contra o Sport de cabeça, que ele passou à frente do Everaldo, só encostou de cabeça e matou todo mundo. E é capaz de logo depois dar um drible, driblar o goleiro, driblar atrás e chutar para fora. Mas é um cara raçudo pra caramba. Joga pra caramba, de raça. Ele não desiste, não fica com vergonha de chutar a bola. Eu acho isso ótimo. Eu gosto de jogador assim. E os jogadores que entraram, o Riquelme de novo fez uma finta lá, driblou 2, 3 e perdeu a bola. E o Riquelme está devendo. E está querendo fazer um contrato, está querendo sair do Fluminense de qualquer maneira. Quer dizer, essa molecada tem que levar um freio, tem que chegar aí voltar pro sub-20. A mesma coisa do Cauã Elias. Mesma coisa. Agora, o Renato tem que botar mais o time para jogar. Se ele ficou irritado porque o Paulo Baia, esses caras todos que entraram mal, porque ele não experimenta colocar os outros que ele nunca coloca. Ele nunca coloca esses caras. Pô. E hoje surgiu a primeira notícia de contratação, porque antes, ontem no Twitter, saiu um comentário de um amigo do Twitter, ele falando que o Fluminense não está contratando ninguém para esse Mundial, só está contratando. Aí saiu a notícia do Vitinho, do Arão, do William Arão. Aí eu escrevi, cara, relaxa. Porque é com esse time que está jogando agora no Maracanã que a gente vai para o Mundial. Esquece esse negócio de contratação para o Mundial. Contratação para o Mundial teria que ser aquele cara espetacular. Ontem, por exemplo, o André apareceu lá no estádio. Aí perguntaram, André, você jogaria o Mundial? Claro que eu jogaria. Agora, o Wolverhampton empresta? Claro que não. Esse é que é o problema. O jogador que tem contrato, o time não vai emprestar. Não vai emprestar mesmo. Ainda tem esse papo da CBF não aprovar, tem que ser no mínimo 6 meses. Isso aí é até mesmo uma besteira, uma palhaçada. É só o cara o presidente da FIFA, aquele italiano, ligar para esse novo presidente aqui da CBF e falar assim, compadre, você está esperando o quê? A FIFA vai baixar um decreto então, acabou, vai passar por cima de você. Porque a Lei Pelé é uma coisa que acabou com o futebol brasileiro.
Ali Pelé acabou com o futebol brasileiro. Mas o presidente tem total autonomia. Olha, vamos abrir uma exceção aqui, porque é uma coisa que a FIFA, a quem nós somos obedientes, da qual fazemos parte, determinou que nesse campeonato, primeiro campeonato mundial de clubes, real, como é a Copa do Mundo, vai ter jogador que vai ser emprestado por 30 dias, porque para elevar o nível técnico do campeonato. Tá boa, não tem lei Pelé, não tem nada. Isso é um adendo, é uma medida excepcional. Mas isso aí, por exemplo, você fala do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo e o Firmino estão sem contrato. Estão encostados. Não, o Cristiano Ronaldo não está encostado. Mas estão lá. Esses caras podem receber uma oferta para jogar 30 dias. Agora o André, você acha que o Wolverhampton vai emprestar o André por 30, 35 dias? Mesmo sendo uma vitrine para ele, Wolverhampton? Não, esses caras que têm contrato, nenhum deles vai ser emprestado. Nenhum deles, pode esquecer. Então o que sobra? Inclusive para o Fluminense, para o Palmeiras, para o Palmeiras e para o Flamengo, não, que eles podem fazer uma maluquice de propor um contrato de 6 meses. Inclusive para jogar o final do campeonato agora e jogar a Copa Intercontinental, que voltou a ser aquela Copa que o Fluminense jogou, o Botafogo jogou. Tem todo ano. Então eles podem fazer um contrato com um cara desse para jogar, não o Cristiano Ronaldo, mas com um Firmino, o Flamengo pode fazer. Vou contratar o cara pagando 2 milhões por mês, 3 milhões, até o final do ano, para jogar até a Copa Intercontinental, se o Flamengo se classificar. Agora o Fluminense não tem condição, nem o Botafogo tem condição. O Botafogo que agora está querendo pegar o Alexandre, pode pegar, não vai fazer falta nenhuma. Agora está querendo pegar um outro argentino de 18 anos, que vai botar para jogar, o cara vai jogar para cacete e a gente vai ficar aqui com o Lescano, dizendo que o cara não sabe jogar. Aí o cara sai daqui, vai para a Europa, volta para o Flamengo, começa a jogar, esse cara estava no Fluminense, a gente não queria. Então, os contratos do Fluminense vão ser esse como de agora, que surgiu de ontem para hoje. O Uruguai lá, o Nico Gonzalez, acho que é Nico Gonzalez, e é um jogador que já jogou no Internacional 3, 4 anos, mas já tá descendo já, pô. Aí o Fluminense queria esse cara em 2018. Agora, 7 anos depois, continua querendo o cara que está com 31 anos, pô. E o cara já não está jogando mais bola nenhuma. Então esse é o tipo de Vitinho, Arão, Nico. Esses caras são os caras que o Fluminense está pensando. O Mário Bittencourt deu uma declaração, eu vi hoje, que a torcida do Fluminense não está contratando para um Super Mundial, o Fluminense está contratando o elenco para o resto da temporada. Tudo bem. Mas está contratando mal. Trazer Arão, Vitinho, esse Nico aí, isso não vai somar, é jogador mais do mesmo, que vai brigar por uma posição para ser titular absoluto. O Fluminense precisa contratar, como eu falei no último vídeo, não precisa contratar 10 jogadores, Vitinhos e Arão e Nico, contrata um cara. Vitinho, Arão, Vitinho já ganha mais de 1 milhão. Vitinho, Arão e Nico é para pagar 4 milhões, 3 milhões por mês para esses três. Pô, em vez de contratar esses três, procura um para pagar 3 milhões. Que vai ser bom pra caramba. É isso aí que a gente vai buscar. Por quê? Porque isso vai ser titular absoluto. Vê quais são as posições que a gente está precisando, que não tem ninguém no nosso time para concorrer com eles. É para esse cara que a gente tem que buscar. Porque a gente já tem o Fábio, já tem o Thiago Silva, já tem o Ganso nem tanto, né? O Ganso já foi melhor. Tem o Arias. A gente tem 4 caras. Então tem mais 5 posições. 6 não. Tem mais 7 posições para você encontrar um que seja um cracaço. Para entrar. Aí você já fica com 5 cracassos. É isso que eu acho. O Fluminense fica buscando jogadores mais do mesmo. Daqui a pouco vai surgir outro nome, tipo Wellington Paulista. Estou dando só um exemplo de brincadeira, tá? Para mostrar que o nível que a gente está procurando é um nível baixo. É um nível baixo. Não adianta também de procurar jogadores espetaculares, porque não tem chance nenhuma no Fluminense. Olha, esse cara aqui agora é a nova revelação do campeonato da Bélgica.
A Bélgica não tem tradição nenhuma, acabou. Então, ó, esse Iugoslavo aqui, mas Iugoslávia, pô, mas aí você, mas é do mesmo país do Petkovic. Não. Isso aí não serve. Tem que ser um cara do campeonato inglês, do campeonato holandês, do campeonato italiano, do campeonato francês. Porra. Vai buscar um cara que é cracaço da seleção da Argentina, pronto. Um cara de 30 anos de idade. Di Maria voltou para o Rosário Central. Foi apresentado ontem, ó, Di Maria. Seria bom no Fluminense? Eu acho que seria. Então é isso. O Fluminense está procurando jogadores para compor o elenco para o final do ano. Até o final do ano. Para manter o nível que o Fluminense está tendo. O Fluminense, se a gente parar para olhar os números, você não pode reclamar. O futebol do Fluminense, o futebol que o Fluminense tem apresentado, ele aparece em alguns jogos. O jogo contra o Vasco, o Fluminense jogou bem. O Fluminense fez bons jogos esse ano. Com o Renato. Mesmo o jogo que ele empatou com o Vitória, foi um jogo que o Fluminense estava muito melhor que o Vitória. Ele deu uma bobeira de não fazer uma falta num cara aos 45 minutos. Então, contra o próprio Botafogo, contra o Atlético Mineiro, a gente conseguiu empatar o jogo e demos mole de novo no final do jogo. Mas não foi um jogo que o Atlético Mineiro arrebentou com a gente. Não arrebentou com a gente, não. O jogo estava igual pra caramba. A gente poderia ter vencido o jogo. Então, o Fluminense não apresenta na sua média um futebol bonito. Mas o futebol não é só ser bonito, o futebol tem que apresentar em número, né? Então, se o Fluminense vencer no Internacional nesse próximo domingo agora, o último jogo antes do Mundial, o Fluminense termina esses primeiros 11 jogos com 20 pontos no Campeonato Brasileiro. 20 pontos. Com 11 jogos, faltando exatamente 37 jogos, 27 jogos para terminar o campeonato. Então o Fluminense vai estar no bolo, vai estar entre os 4. Se o Fluminense ganhar o Internacional agora, o Fluminense vai terminar esses primeiros 20 jogos, esses primeiros 11 jogos, entre os 4 primeiros do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Além disso, está classificado pela Sul-Americana, sendo o único brasileiro que se classificou em primeiro lugar, e está classificado na Copa do Brasil. Então isso aí é um resultado que a gente quer. Agora, como é que a gente está chegando lá? Estamos chegando porque a gente está fazendo os gols. Agora, está bonito isso, assim, de você ficar empolgado de você ir? Não. Não está. Na hora que acontecer de ficar bonito e continuar com esse resultado, aí vai ser 40, 50 mil pessoas todo jogo. Mais ou menos como foi em 2022, em uma parte de 2023, quando a gente estava jogando pra caramba e estava ganhando tudo que é jogo. Aí você vai, a torcida vai com um prazer danado de ver o jogo. Hoje em dia, a torcida ainda não tem aquela confiança de um time que está entre os 5 melhores do brasileiro, que está classificado para suas Copas e vai jogar um Super Mundial. Essa é a realidade. Mas é isso, agora vamos ver se o tal do Nico vai. O Nico não quer vir para o Brasil, não, ele quer ficar lá no Uruguai mesmo. Não quer vir, não. Eu também não insistiria, não vai buscar esse cara pode até queimar minha língua, mas, pô, vai buscar outros caras, busca até dentro do Brasil. Ou então vai buscar brasileiro fora do Brasil, mas não brasileiro de 35 anos, brasileiro de mais de 30 anos, só o Firmino. Só o Firmino. Porque o resto é aquele jogador já em final de carreira, já está de saco cheio de Europa, já não está tendo mais chance, o cara era titular absoluto, agora está no banco, ou já está no banco sem entrar. Esses caras vivem, aquele não tal do Fernando, como é que é? Carlos Vinícius, Fernando Vinícius, meu Deus. O cara não joga. Ah, mas o que você acha? Aí você vê esses caras de canal falando, olha, agora é o Nico, agora não sei, tá vindo um cara aí, pô, quem é o cara? É para ser titular absoluto? Porque se não for para ser titular absoluto, não traz, a gente vai jogar dinheiro fora. É melhor dar chance para esses moleques jovens que a gente tem. Porque são eles que tem que jogar ano que vem. Fábio é mais um ano, Ganso é mais um ano, e já com a bola curta. Lamentavelmente, né? O Ganso podia estar com a bola forte ainda. Porque o Ganso quando estava jogando bem, faz muita falta. Pá. Alivia o Arias. Porque ontem o time do Fluminense, apesar de ter merecido, mandou no primeiro tempo inteiro jogar aquele cara que foi os jogadores que foram responsáveis pelo Fluminense ter aquele desempenho de primeiro tempo. Foi um bom desempenho, não foi excepcional, foi um bom desempenho. Foi Thiago Silva, Hércules, Martinelli, Arias,
Fuentes e Serna. Por isso 6 jogadores. O resto jogou só compondo. Então eu acho que na hora do Fluminense buscar, o scout do Fluminense buscar alguns caras fora do Brasil, brasileiro de preferência, ou português. Esse jogador que o Vasco trouxe, esse Nuno, é um bom jogador. Bom jogador mesmo. Um camarada que não custa esses milhões todos. Deve ter jogador assim no mundo. Para buscar e o cara explodir no Fluminense. Agora, não trazer Arão, Vitinho, esses caras que já estão há... O Vitinho está jogando há 4 anos na Arábia. Olha só. Aí vamos trazer esse cara para ganhar mais de 1 milhão. Não, isso não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Acho que o Fluminense tem que buscar, ou aqui dentro do Brasil mesmo, agora nessa janela, digo que não está bem em outro time, ou então buscar jogador na Europa, mas com menos de 30 anos, mais um desse que você tem que pagar muito dinheiro. Mas para esse cara ser o titular. Esquece esse monte de baranga que tem aqui, porque vai ser o mesmo nível de Otávio, mesmo nível de Lima, mesmo nível de Paulo Baia. Não, cara, traz um cara que seja um puta de um jogador para ser titular absoluto no Fluminense. Aí o Fluminense passa a ter 5 caras imexíveis. Pronto. Falou? É isso aí, gente. Amanhã, se der tempo, eu vou fazer mais um vídeo com calma, pensando em outro assunto, sem ser... De repente amanhã sai até uma nova contratação. Ou um novo nome. Falou? Saudações tricolores e até amanhã. E se inscrevam no canal.